Graças a Deus. Nós vamos passar a palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar com o Salmo. É o Salmo número 32. E o versículo é o versículo número 4. Diz assim a palavra de Deus: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, né? Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco? Olha o versículo 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Graças a Deus, né? Olha, gente, que o Espírito Santo, né, tenha falado muito ao coração de todos através desses versículos. Vamos para o próximo. Agora o Provérbios, né? Provérbios, capítulo número 19. E o versículo é o versículo número 10. Ao insensato não convém a vida regalada, quanto menos ao escravo dominar os príncipes. A discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Como o bramido do leão, assim é a indignação do rei. Mas seu favor é como orvalho sobre a erva. O filho insensato é a desgraça do pai, e um gotejar contínuo as contenções da esposa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, né? Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 11. Versículo 11 diz assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. Graças a Deus, gente, que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo. Ainda no Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo que nós vamos ler, o capítulo 9, e o versículo é o versículo 22. Todos estes escolhidos para guardas das portas foram 212. Estes foram registrados pelas suas genealogias, nas suas respectivas aldeias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram
cada um no seu cargo. Guardavam, pois eles e seus filhos, as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que habitavam nas suas aldeias, tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 24. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para a próxima palavra, está em Jeremias capítulo 31, e o versículo que nós vamos ler é o versículo 20. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, fica postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a resgatar um homem. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 20. Versículo 20. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Graças a Deus que o Espírito Santo, né, tenha falado ao teu coração através destes versículos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo, agora Mateus, Novo Testamento, Mateus capítulo 25, e o versículo é o versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que
ganhei. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas para Jesus, né? Por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 17. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Então, essa passagem é muito conhecida, é a passagem dos talentos. E a Bíblia mostra, gente, que Deus elogiou aquele que multiplicou os talentos. Mas aquele que enterrou o talento, Deus não gostou. Deus falou, servo mau e infiel. Então, o que significa isso? Os talentos que Deus te dá, você tem que pôr em atividade, você tem que multiplicar. Não enterre o seu talento. Graças a Deus, porque não é à toa que Deus te deu. Deus tem um propósito para ter te dado, te entregado algo. Tá certo, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo, em nome de Jesus, ainda no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo número 8, e o versículo é o versículo número 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Graças a Deus, gente. Olha que o Espírito Santo, né, tenha falado ao teu coração através destes versículos, né? Vamos para o próximo, Apocalipse agora. Apocalipse, capítulo 2. E o versículo é o versículo número 2 também. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Graças a Deus, gente, que o Espírito Santo, né, tenha falado ao teu coração através desses versículos, em nome do Senhor Jesus.
Vamos para o próximo agora, né? Ainda no Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo que nós vamos ler é o capítulo 13. E o versículo é o versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou, pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Senão, mandarás cortá-la. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando, né, inutilmente a terra? Olha que coisa. Então, o que mostra aqui? Que mostra que nós temos que produzir. Não é verdade? Temos que produzir para o reino de Deus. Temos que ser pessoas produtivas. Você vê que a palavra é assim, porque está ocupando inutilmente a terra. Então nós temos que produzir. Temos que fazer o que Deus nos deu como responsabilidade para ser feito. E depois falou ali, por 3 anos. Então tem um prazo. Nós temos um prazo. Nós não podemos viver de qualquer forma. Temos um prazo. Para quê? Para entendermos a vontade de Deus, para entendermos os mandamentos dele e passar a obedecer. Graças a Deus, gente, e com certeza Deus vai abençoar e dar vitória. Mas não se esqueça disso. Nós temos que... Tem uma passagem muito bonita de Salmos que fala assim: apresso-me em fazer a tua vontade. Ou seja, a pessoa se apressa, né? Ela não demora a obedecer, a fazer o que tem que ser feito. Isso é uma coisa muito importante. Tá certo, gente? Então você vem para a igreja, você aprende os mandamentos, já começa a pôr em prática já. Pastor Rodrigo, tem que ser dizimista, tem que ser ofertante? Tem que ser, a Bíblia mostra, já começa a fazer isso direitinho. Tem que vir na igreja uma vez por semana, começa a vir uma vez por semana. Tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar. Já começa a fazer, você começa a pôr em prática essas coisas. Tem que andar no amor para com o próximo, tem que andar. Começa já a praticar isso aí. Tá certo, gente? Em nome de Jesus, com certeza Deus vai te abençoar. Olha, que Deus tenha falado ao teu coração através desses versículos, né? Que Deus abençoe a todos, gente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.